Olá pessoal, olha eu aqui outra vez gravando mais um tutorial para ajudar as pessoas a conseguirem realizar seus objetivos e atingir o nível de satisfação que procuram nos mais diversos setores da sua vida. Eu já gravei tutorial ensinando a fazer a análise SWOT pessoal, não sei se você já deu uma olhada. Essa é uma ferramenta muito boa mesmo, e não só porque ele gera autoconhecimento, mas também por ser um caminho fundamental para aqueles que buscam uma nova recolocação no mercado de trabalho, para aqueles que também pensam em empreender ou começar a empreender, ou principalmente para aqueles que querem buscar uma promoção no trabalho que tem hoje. Então, eu falei também com o método SMART, é importante para atingimento de metas. E hoje nós vamos falar sobre o PEP, Planejamento Estratégico Pessoal. Por que o PEP é importante? Gente, a vida moderna, como nós sabemos, é extremamente agitada e complexa, ao ponto de praticamente não sobrar tempo para a gente refletir sobre o que verdadeiramente desejamos, ou sobre o que precisamos fazer para manter as rédeas das nossas vidas. E o PEP, ele funciona contra a desorganização, a inércia, a indecisão e até mesmo contra aquela sensação interna de ansiedade e inquietação. Então, quer colher melhores resultados? Simbora fazer seu PEP, que você verá que passará a olhar sua vida com outros olhos. E nós vamos fazer o seguinte: para poder ficar mais fácil, para você poder entender, eu vou a partir de agora compartilhar com você a tela do meu computador. Você vai continuar me vendo, eu vou aparecer aqui numa telinha, num cantinho, você vai conseguir ver normalmente, tá? E antes que a gente vá para a tela do meu computador, aproveite, já compartilhe esse vídeo com pessoas que você acredita que isso possa ajudá-las. Não assinou o canal também? Então vai lá, aperte o sininho, assine o canal, e o sininho ele ajuda a você receber notificações de quando novos vídeos entrarem. Toda semana tem um vídeo novo aqui no canal. E mais uma coisa, tem dúvidas? Pode colocar nos comentários que eu estou sempre olhando aqui o canal e respondendo as dúvidas das pessoas, ok? Vamos lá? Simbora para o meu computador? Vamos dar continuidade, vou ensinar vocês então a fazer o PEP, Planejamento Estratégico Pessoal, ok? Mas para que a gente comece a falar sobre o PEP, eu acho que é bem importante, primeiramente, trazer para vocês a definição. Então, a definição de planejamento estratégico é o quê? É um processo contínuo e sistemático por meio do qual qualquer pessoa pode aumentar significativamente seu nível de autoconhecimento. A gente chama essa parte de diagnóstico situacional. Identificar seus direcionadores estratégicos, né? Então, missão, visão e valores, porque isso não é só para empresas, pessoas também. E definir objetivos e metas para equilibrar e aumentar o seu nível de satisfação em relação a diversos aspectos essenciais da sua vida. Como estabelecer os planos de ação necessários para alcançar seus objetivos e selecionar indicadores que lhe permitirão monitorar e controlar a execução do plano de ação. Bem, vamos lá. O que é importante vocês saberem é que existem alguns métodos, na verdade existem 5 métodos para poder fazer um PEP, ok? Eu trouxe para vocês um método que eu considero muito mais eficiente. Esse método é inclusive conhecido como a fórmula do sucesso e da felicidade sem estresse. Vamos dizer que é exatamente isso que a gente quer, né? Ok, mas por que esse método, Kati? Por quê? Porque esse método, ele engloba áreas que devem ser gerenciadas para nos tornarmos mais produtivos, eficientes e equilibrados. Então, uma coisa que eu gosto muito dele é que ele traz todas essas circunscritas em um contexto muito maior, que ele engloba, na verdade, o ser, o fazer, o ter e o viver. E, gente, isso é fundamental para viver com sucesso e felicidade sem estresse, ok? Vamos lá, vamos seguir. Uma outra coisa que é importante trazer é que esse modelo, ele permite que cada área da sua vida, ela seja trabalhada independentemente da outra. Então, admitindo que a pessoa foque
naquela que mais lhe interessa, o que é mais importante para ela. Eu costumo sempre falar, porque a nossa vida é feita de pilares, né? Então você tem o relacionamento, você tem a família, tem trabalho, tem saúde, tem financeiro, tem vários pilares. E normalmente é muito importante que você olhe para aquele pilar que, se você começa a trabalhar nele primeiro, os demais sofrem um reflexo, ok? Normalmente no mapa da vida isso é bem trabalhado no desenvolvimento pessoal. Então vamos lá, vamos ao método, vamos desenvolver o seu planejamento estratégico. Bem, a figura que vocês vão ver agora, ela é a estrutura básica de um processo de planejamento estratégico pessoal, ok? Isso é importante você saber. E nós vamos começar a trabalhar primeiro com a análise situacional, tá? Por quê? Porque você precisa conhecer primeiro alguns pontos importantes, e aí a gente chama de pontos de fracos, fortes, oportunidades e ameaças, para que você depois consiga traçar a sua missão pessoal e aí sim conseguir fazer um planejamento muito mais eficiente, ok? Claro que tudo isso envolvendo parcerias e network, porque nós não estamos sozinhos nesse mundo. Tem até um ditado que diz que sozinho você vai mais rápido, mas juntos você vai mais longe. Então, tanto na vida pessoal quanto nos negócios, pessoas vão fazer parte. Então, você tem relacionamento com amigos, com a família, com filhos, caso você tenha, pais, relações de trabalho. Então, tudo isso vai englobar também no seu processo de plano de ações. Combinado? Vamos lá então, seguindo. Gente, é importante trazer aqui, o plano de ação você vai trabalhar ele tanto no âmbito pessoal, profissional quanto financeiro, ok? E o que teremos no final? Bem, gente, no planejamento estratégico, quando nós chegarmos no processo final, você vai ter uma consciência muito maior sobre suas forças e fraquezas. Você vai ter uma análise muito mais profunda das oportunidades e ameaças. Você vai conseguir estabelecer uma visão de longo prazo, onde você quer chegar, organizado isso, e daqui a um mês, um ano, 3, 5, 10, 15, 30 anos, que são as metas de 10 anos, 5 anos, um ano. E vai ter um planejamento anual com revisão semestral ou trimestral, isso depende do que você for escolher, ok? Mas a gente vai tratar isso no seu plano de ação. Bem, vamos lá. Como eu tinha falado anteriormente, nós vamos começar pela análise situacional. E a análise situacional, ela tem dois aspectos importantes, o interno e os externos. Aspectos externos são aspectos que dizem respeito a você, mas não dependem exclusivamente de você, porque envolve outras pessoas ao seu redor. Por exemplo, a família. Então, assim, nesse item, quando você for olhar para o aspecto família, é muito importante que você faça uma análise de como está a sua relação com seus pais, filhos, irmãos e também demais parentes. É importante você olhar para essa relação e identificar os pontos fortes, os pontos fracos, olhar por todos os ângulos. Por que isso é importante? Porque quando você determina um objetivo, uma meta na sua vida, como eu já tinha falado anteriormente, há um reflexo do seu comportamento com base na sua vivência, nas pessoas que estão próximas a você. Então, você entender isso é muito importante, ok? Bem, vamos lá então. E no trabalho é a mesma coisa. Então, neste item aqui, você precisa fazer uma análise de como está a sua vida profissional, com relação aos seus colegas de trabalho, sua realização profissional, a sua satisfação com o salário, se você está satisfeito ou não, se isso para você é um ponto forte ou um ponto fraco. A sua capacitação, isso é muito importante, a ver as suas habilidades, aquilo que você já estudou, quais são as competências que você tem, então, seus potenciais, dons, limitações, etc. Você precisa colocar tudo isso preenchidinho, ok, gente? Um outro aspecto externo importante da vida pessoal é o da saúde. Então, neste item é muito importante que você faça uma análise de como está a sua saúde. Então, se você possui alguma doença crônica, como é que anda a sua alimentação, se você pratica esportes ou se leva uma vida sedentária, se tem problema de alcoolismo, drogas, se toma muitos remédios, isso também é importante. Então, leve em consideração e identifique os seus pontos fortes e os pontos fracos em relação à sua saúde.
Um outro aspecto também externo é o social. Então aqui você precisa considerar neste item uma análise da sua vida social. Então, com relação a amigos, a participação em atividades voluntárias, comunitárias, sua relação com os vizinhos, etc. O próximo item de aspectos externos da sua vida pessoal diz respeito à cultura. Então, neste item, você precisa fazer uma análise de como está o seu nível de conhecimento, de informação, seus hábitos, costumes, princípios, valores e crenças. Também precisa olhar no aspecto financeiro e econômico. Então, aqui é muito importante que você faça uma análise da sua vida financeira num todo. Então, se você tem dívidas, se tem dinheiro aplicado, se você está conseguindo fazer aplicações ou não, você está sempre no vermelho. Então, assim, se você depende de outros, se você possui algum bem, se esse bem é financiado, se não é, se você não possui nada e qual o seu nível de consumo. É muito importante você olhar para todos esses pontos. E por último, o lazer. Neste item, para você fazer uma análise das suas atividades de lazer. Então, passeio, cinema, teatro, viagens, música, livros, shopping, bares, o que você costuma fazer? Você faz isso com muita frequência? Você faz pouca frequência? Quais são os pontos fortes desse seu lazer? Quais são os pontos fracos? É preciso identificar tudo isso e colocar aqui, ok? Agora, a gente vai dar uma olhada na análise situacional dos aspectos internos da sua vida. Eles são apenas 3, mas extremamente importantes, ok? Bem, vamos lá. O primeiro deles diz respeito ao mental, ao seu mindset. Então, faça uma análise da sua saúde mental. Procure observar se você está sereno, equilibrado, se você é cortês, se você é pacífico, se é paciente, se você é uma pessoa compreensiva ou se é uma pessoa muito nervosa, muito drástica, muito explosiva. Se você está sempre irritado, preocupado, estressado, ansioso. É muito importante você analisar todo esse contexto e colocar aqui. O segundo, ele diz respeito a sentimentos próprios. O que quer dizer isso? Isso quer dizer, ele é para você verificar se você tem alimentado sentimentos negativos como raiva, ódio, inveja, ciúme, desejo de vingança, apego, ou se você está conseguindo cultivar sentimentos positivos de gratidão, perdão, amor, compaixão, solidariedade. Isso é muito importante, tá? Inclusive, esse item, ele tem muito a ver com pessoas que se apegam demais ao passado, sabe? Que ficam alimentando um passado, ou por uma culpa, ou alguma coisa que teve de bom lá e que não está conseguindo replicar hoje. Então, esse tipo de sentimento você vai encaixar aqui, ok? E por último, o sentimento de terceiros. Então, assim, se por um acaso tem alguma pessoa que você cultive algum sentimento ruim, é nesse campo que você precisa colocar. Isso é muito importante, tá? Porque esses sentimentos, normalmente, eles nos bloqueiam, eles atrapalham o nosso crescimento. Então, você precisa realmente fazer um levantamento de tudo. Bem, gente, essa aqui é a primeira parte, ok? É a parte onde você vai fazer essa análise geral sobre você, tanto nos aspectos externos quanto nos aspectos internos. E com isso, você vai conseguir desenhar melhor a sua visão, missão e valores. Missão e valores, gente, é extremamente importante porque são elas que vão fazer você de fato dar o próximo passo. Eles são como uma bússola para te guiar, ok? Vamos lá. Quando a gente fala de missão, visão e valores, eu sugiro você começar identificando os seus valores, tá? Eu vou botar essa caixinha aqui em cima para você ver toda a informação que vai passar lá embaixo agora. Por que os valores? Porque os valores, eles vão te guiar, tá? Então, como é que você vai identificar os seus valores? É preciso refletir quais valores são mais importantes para você e você fazer uma lista. Então, quais os comportamentos e características que você valoriza nas pessoas, qual tipo de atitude você admira,
quanto você avalia algum processo, que tipo de atributo você considera relevante. Então, por exemplo, aqui, eu vou dar um exemplo meu, tá? Para mim, valores fundamentais então, é família, integridade, respeito, confiança. Eu não consigo criar uma relação, seja ela profissional ou pessoal, sem ter isso como base. Eu não consigo me relacionar com pessoas que não compartilham desses mesmos valores que eu. Integridade, para mim, é algo muito importante. Então, é um valor que eu não estou disposta a abrir mão. E isso é o importante dos valores. Os valores, você vai identificar coisas que para você são extremamente importantes. E ir contra eles vai acabar te agredindo. Então, é importante você colocar os seus valores aqui. E com base nos seus valores, fica muito mais fácil você fazer a sua declaração de missão. Porque a declaração de missão, ela define o seu propósito. Então, qual é realmente a sua missão neste mundo? Qual o sentido de fazer o que você faz geralmente? Para quem? Para quê? Por quê? É importante você pensar em tudo isso e fazer a sua declaração de missão. Então, assim, qual é a minha declaração de missão? A minha missão é realmente contribuir para que as pessoas consigam se desenvolver, principalmente no aspecto referente ao autoconhecimento e inteligência emocional. Por quê? Porque pessoas melhores, elas agem melhores, elas têm melhores resultados, elas se tornam pessoas mais felizes e têm uma probabilidade muito maior de ajudar outras pessoas. Então, a minha missão é ajudar pessoas, é ajudar empresas a alcançarem os seus resultados. Como é que eu faço isso? Eu faço isso através de palestras, eu faço isso através dos meus livros, eu faço isso através de tutoriais, de vídeos, de compartilhamento de informações. E faço isso também através do trabalho de voluntários que eu realizo, porque eu faço muito trabalho de voluntário, eu tenho uma agenda ativa muito forte nesse sentido e é algo que realmente me completa bastante. Bem, fechando isso, eu recomendo então, por terceiro, você fazer a sua visão. Uma forma de começar a construir a sua visão pode ser descrevendo o que você quer se tornar ou conquistar. Então, pense o que realmente você quer para o futuro, onde você quer chegar no campo profissional e pessoal, até onde você pode ir, você entender os seus limites é importante, por quê? Quais os tipos de conquistas você almeja. Então, com isso, você vai ter uma sua visão de futuro, o que você quer. Vamos lá, então? Depois disso, nós vamos, de fato, começar o quê? Entrar no seu plano de ação. E aí, o plano de ação, ele tem alguns pontos importantes, tá? O primeiro deles é você o quê? Traçar seus objetivos. Então, aqui é muito importante que você faça uma lista com todos os objetivos da sua vida. Tudo o que você quer. No campo pessoal, no profissional, finanças, saúde, tudo que você quer. E é importante aqui você não colocar nenhuma barreira mental. Não é começar a deixar, mas isso eu acho que eu não vou conseguir. Coloque os seus desejos, a gente vai deixar para verificar as possibilidades depois, tá? Então aqui é a hora de sonhar, é tudo o que você quer, descreva. Tudo que você gostaria de fazer, tudo que você gostaria de ter, tudo que você gostaria de conquistar, de ser, de mudar. Então, faça uma relação com quantos itens você quiser. Eu coloquei aqui na lista, só tem 8, porque eu não conseguia colocar mais nesse slide. Mas você pode colocar o quanto você quiser, ok? E procure sempre analisar se seus objetivos estão de acordo com a sua missão, visão e valores que você fez no quadro anterior, ok? Isso é bem importante, tá, gente? O próximo ponto da análise é classificação dos seus objetivos. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer uma definição do ter, ser e fazer. Aqui no ter, você vai colocar o que depende da sua condição financeira e econômica para que seu sonho, seu objetivo possa ser concretizado, ok? No ser, você vai colocar tudo que depende do seu esforço físico e mental para que se concretize. E no fazer, você vai colocar tudo que depende da mudança de seus sentimentos, pensamentos, atitudes, para que de fato possa ser concretizado.
Isso aqui é bem importante. Inclusive, o planejamento estratégico é isso, né? Ele entra na linha do fazer. Você precisa fazer o planejamento porque você precisa mudar o seu mindset. Após, gente, é importante que você faça uma definição, então, de prioridades. Então, coloque a prioridade dos seus objetivos e metas de acordo com o tempo. Então, há coisas que eu preciso fazer hoje, uma semana, um mês, um ano, em 3 anos, em 5, em 10, em 30. É importante que você desenhe suas metas de curto, médio e longo prazo. E tudo tem que estar aqui, ok? Tudo aquilo que você colocou no quadro anterior lá dos objetivos, você precisa preencher com data. Por quê? Porque quando você define uma data, é muito mais fácil para o seu cérebro trabalhar em prol dele. Você está dando uma mensagem para o seu cérebro de que você quer aquilo em determinado tempo. E aí depois você estabelece metas. Eu vou estar falando daqui a pouquinho mais à frente. Você vai estabelecer metas para alcançar cada um, ok? Vamos lá. Depois de ter feito isso, nós vamos desenhar o seu plano de ação. Como é que funciona o desenho do plano de ação? Ele desenha basicamente em 3 passos extremamente importantes, ok? A primeira deles diz respeito à definição das ações necessárias. Então você vai pegar todos os seus objetivos e metas. Inclusive eu vou explicar aqui, gente, que há a diferença entre objetivos e metas, porque as pessoas normalmente se confundem. Objetivo é aquilo que você almeja, é o destino final, é aquilo que você quer lá na frente. Ah, eu quero comprar a casa própria, eu quero fazer intercâmbio, eu quero viajar, eu quero trocar de carro. É aquilo lá no final. Metas são os passos que você vai dar para chegar lá, ok? Essa é a diferença básica entre eles. Então você vai colocar nesse quadro as metas referentes aos objetivos que você traçou. Ok? Então, aquelas que você colocou lá como... E assim, é importante que você coloque ela seguindo as prioridades, aquilo que você estabeleceu como prioritário. Ok? E também aquelas que estão na coluna do ser. Isso é bem importante. Depois você descreva qual ação será necessária para alcançar o objetivo estabelecido. A segunda etapa diz respeito à avaliação. E aqui, gente, é uma etapa que você vai fazer com o passar do tempo, ok? Então, você vai avaliar se as metas que você traçou, se você conseguiu alcançá-las ou não alcançá-las, tá? Isso é bem importante porque você precisa entender, e é preciso anotar, inclusive, que eu considero isso um segundo passo, os motivos que você acredita que fez você alcançar ou não alcançar determinada meta. Isso é muito importante para que você consiga fazer correções de rota. Procure sempre avaliar se seus objetivos estão de acordo com a sua missão, visão e valores. Porque quando a gente faz os objetivos que não estão alinhados, normalmente a gente começa a se sabotar. Feito isso, nós vamos então para a última etapa do planejamento estratégico, que diz respeito à atualização. Por que eu estou falando isso? Porque, gente, é muito importante que pelo menos uma vez por mês você pare, uma manhã, uma tarde, um dia, como for melhor para você. Mas você precisa parar para rever o seu plano de ação e redefinir novas ações ou ações que deve manter conforme a sua avaliação de resultados, aquela que você fez anteriormente. Então, por isso que é importante você saber o que deu certo e o que não deu e por que deu certo e por que não deu, para poder trabalhar aqui. E ainda nas atualizações tem algo que é muito importante que você faça, pelo menos uma vez por ano. Refaça o seu planejamento estratégico pessoal, redefinindo novos objetivos ou mantendo os objetivos que ainda não alcançou conforme a sua avaliação de resultados. Então, essa última parte ela também é muito importante. Não é simplesmente você fazer um planejamento estratégico e largar ele de vez, ok? Então, gente, agora é com você. Agora é com você. Coloque todo o conteúdo que você acabou de aprender no papel, execute, porque ficará muito mais fácil alcançar seus resultados. Então, realize os 3 passos do planejamento e crie o seu plano de ação, aplicando tudo o que você aprendeu. Ah, e uma coisa importante, para poder ajudar, eu deixei disponível essa apresentação que você está vendo agora em arquivo. O link está lá embaixo na legenda, você pode clicar lá, baixar o arquivo e fazer o seu plano de ação.
Tem dúvidas? Já sabe. Coloca aqui embaixo nos comentários que eu vou estar respondendo todas depois, tá bom? Depois me conta como é que foi para você fazer o seu PEP. Até mais, ó. Beijo. Tchau.